Pai amado, fala conosco mais uma vez. Nós estamos aqui gratos, nós estamos aqui porque te amamos. Fala conosco poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Hoje quero falar sobre um tema, o título seria Uma Igreja Madura. Não tem o controle hoje? Estava ali e eu não vi. Obrigado. Do meu lado. Muito bom. Uma igreja madura. O que é uma coisa que é madura? Que não está verde, tá certo. Geralmente não dá para comer coisas verdes, dá? Não. Não é? É difícil comer coisa verde, não é? Minha mãe falou que quando eu era pequeno gostava muito de banana, Anica. Meu pai uma vez chegou de viagem, ele viajava e era muito pequeno, e ele trouxe, assim, uns cachos de banana, da Nica, interiorzão, né? Só que estava tudo verde, e eu, como era uma criança assim, que tinha uma certa, vamos dizer assim, iniciativa, fui lá, entrei no barracão que estava e comi umas bananas verdes. Fui parar no hospital, não é verdade? Então, até hoje, não consigo comer banana nanica. Nem os Vida Vitoriosa me libertaram desse negócio aqui. Então, mas acontece isso, né? Às vezes, não dá. O maduro, né? Então, o que é uma igreja madura? O que é uma pessoa madura? A gente confunde maturidade com conhecimento, já percebeu, não? A gente acha que uma pessoa madura é aquela que conhece muitas coisas. Mas a verdade, será que é a quantidade de conhecimento que é a maturidade? Não. Cara, eu já vi gente muito inteligente, muito capaz, professor, doutor, com uma imaturidade absurda. Então a maturidade não está relacionada ao conhecimento. Será que a maturidade está relacionada ao tempo de vida? Eu já vi pessoas com 20 e poucos anos maduras e gente com 60 imaturos. Será que a maturidade espiritual é o tempo de igreja? É o tempo de igreja, não? Não. Então, sabe, mas Jesus quer uma igreja madura, não é? Nós já falamos no outro texto que as pessoas têm a ideia que a igreja é posto de gasolina, que você vai e abastece. Tudo bem, você se abastece, mas não serve só para isso. Igreja também não é shopping, mais cinema, legal, vamos ter os amigos e tudo, e a gente come churrasco, e a gente... né? Tem uma cantina legal, os caras fazem tanta comida lá. É legal estar junto, ter comunhão, mas não é só para isso. Igreja também não é um supermercado. Vou lá, o que eu preciso hoje? É lógico que Deus responde necessidades, mas não é só para isso. Então nós falamos na outra semana que a questão está na atitude da pessoa, se ela é alguém que quer ser servida ou se é alguém que quer servir. Já descobriu que a maioria das pessoas vem na igreja para ser cuidadas? O que elas pensam da igreja? É um lugar onde eu vou ser cuidado, é um lugar onde vão cuidar de mim, é um lugar onde eu vou ser acolhido, eu. Quando é criança, está tudo bem, né? Porque criança não é assim? Mãe, ele pegou de mim, como é que é? Mãe, ele me bateu. Mãe, mas eles aqui, mas eles aqui. Então assim, é normal quando a gente é criança, pensar em tudo muito eu, não é? Mas se eu sou apenas um consumidor, eu estou sempre insatisfeito, não tenho compromisso. Eu não consigo experimentar o poder de Deus na minha vida. Então, gente, a igreja é algum lugar que eu sei que eu sou filho e filha. A igreja, Deus criou porque Ele quer edificar uma família. Não um negócio, não um business. Deus não está criando um sistema de governo para este mundo. Ele está criando uma família. Carrega o nome da família. Então o negócio de Deus é criar uma família. E como é que eu participo? Amando as pessoas e fazendo discípulos, porque as pessoas são os meus irmãos. Se Deus é Pai, todos nós somos filhos, portanto nós somos o que uns dos outros? Brothers, manos, irmãos.
Então, gente, o que acontece? Jesus falou que vem buscar a sua noiva. Vamos fazer uma analogia aqui. Antes de uma mulher se tornar noiva, ela foi bebê, foi criança e depois amadureceu e se tornou noiva. Toda noiva um dia foi criança, e toda criança para se tornar noiva tem que amadurecer. O mesmo acontece com a igreja de Cristo. A gente só consegue experimentar os benefícios de ser a noiva de Cristo, a gente amadurecer. Amém, irmãos? Então nós temos uma questão, é que muita gente na igreja está frequentando a igreja, está participando da igreja, que são as pessoas, mas não amadureceu. Você tem filho? Quantos tem filhos aqui? Ninguém gostaria que os nossos filhos ficassem bebês para sempre, não é verdade? Não. Você espera que ele cresça, né? Você espera que ele cresça. Estou vendo um bebê aqui, não é? E bebê, você sabe, né? Bebês, eles tomam toda a atenção. É verdade ou não é? Eu tenho uma netinha pequenininha, não é? Não é? O mínimo que ela aceita é 100% de uma pessoa o tempo todo com ela, certo ou não? Não é? E desses, uma boa parte do tempo tem que ser a minha mamãe. A minha mamãe. Eu estava lá em casa, eu estava no escritório trabalhando, eu só via: mamãe, eu quero a minha mamãe, a minha mamãe, eu quero a minha mamãe, a minha mamãe. A criança é assim. Então, quando a criança é bebê, precisa de leite materno, precisa de mamadeira, depois você dá fruta molinha, papinha, alimento pastoso. Enquanto nós somos bebês, que nem criancinhas, nós somos o quê? Servidos. Alguém tem que servir a gente. Não sabe a hora que comer, tem hora que quer comer, tem hora que não quer comer. Fala a verdade, criança que não quer comer, acaba com os pais, é verdade, né? Meu Jesus. Tem umas também que você tem que dizer: para de comer, tá certo ou não? O que ele encontrar, ele come, né? Tem até bicho no chão. Outro dia, eu não sei quem falou, uns 2, 3 falou para mim: outro dia meu filho estava comendo, o que você está comendo? Eu comendo, mãe. Foi ver, comeu ração do cachorro. Foi lá, pegou, estava no chão, botou na boca, comeu. Não quer comer. Quando é criancinha, então, aí começa a comida sólida. Mas é um esforço, tem que aprender a mastigar. Você não pode deixar engasgar. Você não pode dar qualquer coisa, porque ainda não sabe deglutir. É isso ou não é? Vai fazendo um esforço, não é? Então toma um choque, né? Um processo de adaptação. Você não pode dar muito doce. Quando é que você põe doce na boca, você fala: meu Deus, existe doce. Ela tende a esquecer todo o resto do universo das comidas. Você tem que introduzir a alimentação certa. Mas ainda, se nós somos como crianças, nós estamos sendo servidos. Quando nós nos tornamos adultos maduros, porque tem adulto, já viu adulto criança? Eu não quero, eu não gosto, ai, não sei, falaram isso de mim, falaram aquilo de mim, eu não sei se eu vou lá, porque aquela pessoa passou, não me cumprimentou. É tudo adulto criança. É só pensar nele. O senhor não me cumprimentou naquele dia, pastor, eu passei lá, falei: mano, como é que eu vou saber se eu não consigo? Eu já sou distraído. De uma pessoa falou para mim que estava ofendida comigo, eu passei e não cumprimentei, lá, não aqui, numa outra igreja. E aí eu falei: desculpa, mas talvez eu não tenha te visto. Não, eu estava lá, eu passei perto, o senhor não me viu. Né? Eu perguntei: por que você não me cumprimentou? Porque a criança, ela espera que todas as suas necessidades sejam atendidas na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Senão ela faz o quê? Chora. Os adultos maduros são aqueles que sabem escolher o que comer. Por isso que nem todos são maduros, certo? Não? Tem adulto comendo um monte de tranqueira, literalmente, né? Come que faz mal. Porque é criança. Sabe escolher o que comer, sabe o que é bom e o que não é bom. Adulto senta à mesa e faz o quê? Serve os outros primeiro. Amém, irmãos? Por isso a Bíblia diz que Deus quer que todos cheguemos à maturidade, Efésios 4:11. Não andemos mais como crianças, para lá e para cá.
para lá e para cá. Não gostei dessa célula, vou na outra. Não gostei dessa igreja, troco de igreja. Não gostei da igreja, troco para outra igreja. Porque aqui eu não gostei. Eu acho que eu não. É cansativo. Criança precisa de pai, precisa de mentor, precisa de gente que oriente. Então, entende a progressão? Eu sou servido do básico, do leitinho. Depois sou servido de algo sólido, mas eu tenho que ter um papel ativo, porque eu tenho que mastigar. Tem ou não tem? Tem que mastigar, não dá para mastigar por você. E aí você volta a ser leitinho. E depois eu tenho que aprender como me alimentar, sozinho, e como servir a outros. Então esse é um processo de crescimento. E na igreja nós convivemos com vários estágios de maturidade, ao mesmo tempo. Tem os que estão no leitinho, tem os que estão no alimento sólido, estão ficando chocados, porque quando você começa com a comida sólida, você fala, meu Deus, né? Nós que somos adultos, conforme você vai ficando mais velho, não é? Ou a sua juventude vai esticando, a primeira coisa que você descobre é que você não pode comer qualquer coisa, que você tem que comer o que precisa, e não só o que gosta. Geralmente a gente descobre isso mais tarde. É isso ou não é? Mais tarde. Mas se a gente aprendesse mais cedo, esse seria mais saudável. O objetivo é conhecer o alimento, e sempre ser o último a se servir, servindo os outros primeiro. Porque numa família, os pais só comem primeiro se o filho estiver dormindo. Não é verdade? Não, assim, não. Quem come primeiro? Os filhos. Mas numa igreja onde todo mundo quer ser servido, como é que faz? Imagina uma igreja onde todo mundo espera ser servido. Imagina uma célula onde todo mundo espera ser servido. Imagina uma empresa onde todo mundo entra e espera ser servido. Eles falam, não. Gozado, né? Não é gozado isso, não? Imagina que você entra num supermercado e você trabalha no supermercado, e você vai trabalhar, e você espera ser servido. Faz sentido isso, gente? Eu não sei, você chega na sua empresa esperando ser servido? Não, você está lá para servir, porque eu não sei como é que é na sua empresa, mas que eu trabalhei, se a gente não servisse o cliente, não tinha empresa, gente. Amém? E na igreja, será que é diferente? A pessoa pensa que é diferente. Vocês estão aí, não? Isso. Então, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos, preparados para receber. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. É Paulo falando aos Coríntios. Vocês têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. O que criança faz? O que criança faz? Discute, o outro tem sucesso, fica bicudo. Tem dificuldade de aceitar a vitória do outro. Papai dá uma bola para um, o que o outro fala? Papai não gosta de mim, me dá uma bola. Mas você não chuta bola, você não gosta de futebol, mas não quer na bola. Então, acaso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e vivem pessoas deste mundo? O que é? Foi traduzido no NVT por a sua natureza humana. É carne. É carne. Numa outra versão diz carne. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Como aqueles que estão vivendo ainda somente para si mesmo, para satisfazer a si mesmo. O sentido de carnal é alguém que vive para si mesmo, para satisfazer primeiro os seus desejos. E não está falando aqui de ser os desejos carnais, sexuais, do pecado, não, está falando de atender todos os tipos de desejos, inclusive estes. Mas não é porque uma pessoa não pratica mais pecados grosseiros sexuais que ela deixa de ser carnal, é enquanto ela pensa em si mesmo, ela é criança, ela é carnal. Pode ser que crê em Jesus, mas ainda vive como, você não cresce.
Dei a vocês leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber. Vocês não estão em condições porque são carnais, porque há inveja e divisão. Inveja e divisão. Então, quando você vai olhar essas palavras no original, você vê que ciúmes, traduzido por inveja, é assim, olha que legal, é muito interessante você ver o sentido original na Bíblia, é uma indignação, que leva a raiva, sabe? Isso não é justo, eu fiz tudo certo, eu cheguei aqui, e as pessoas chegam atrasadas. Isso é coisa de criança. Eu faço tudo certo, eu faço assim, por que ele não pode fazer também? Tira a minha reguinha e meço você. Isso é coisa de criança. Zelo punitivo é aquela pessoa que quer fazer certo, fazer correto, mas assim, tem que ser do jeito que ele quer, tem que ser nos meus termos. E se alguém não andar nos meus termos, o que eu faço? Você não serve, corta, não é? Era eu que devia estar lá, devia ser do meu jeito. Eu estou cansado eu estou cansado, não sei o quê. Eu estou cansado, não sei o quê. Sabe como é que é? Aí Jesus falou, você está cansado com quem vai a pé, como é que você vai andar com quem vai a cavalo? Ninguém me ouve aqui, eu não vou mais. Complete a frase. Quem já não falou isso, hein? Estou aqui confessando. Isso aqui é minha responsabilidade, eu que sei como fazer. As pessoas não me honram. As pessoas não me honram. Quem deseja honra é porque não tem. Porque a honra só vem do único Deus. Honra é uma coisa que se dá, não que se pede. Honra é o valor que eu dou a outra pessoa no meu coração. Honra no corpo de Cristo é assim, quem tem honra protege os mais fracos que não têm, para que não haja divisão no corpo. Então isso aí é coisa de criança. Contenda, briga, discussão, disputa. Mas tem um outro significado dessa palavra na Bíblia, que também está em Filipenses. Contenda é o pensamento de uma pessoa que delibera consigo mesmo. Sabe aquela pessoa? Não é? Eu vou falar uma coisa que acontece comigo, eu acho que com você não acontece. Eu tenho um problema, então, vou pegar o Rafael que está aqui, na minha frente. Mas eu não quero falar com ele. Porque ele devia saber. Afinal de contas, como que não? Quantas vezes eu já falei? Eu estou na minha mente, certo? Não. Isso também é contenda, não preciso estar brigando com ele, já está aqui dentro a briga, certo ou não? Aí eu vou lá, limpo para jantar, tudo mais, aí de repente eu fico, e aí está tudo bem, fico feliz, depois eu volto aqui, estou na minha casa, a mulher derruba um pregador no chão, e eu grito com ela. Estou gritando com quem? Estou gritando com aquele que eu tenho problema. Dou para entender, irmãos? Sinal de imaturidade. Está sempre ali, brigando, está sempre ali. Porque não consegue resolver, não consegue aceitar que o outro é diferente. Não consegue aceitar que talvez o outro seja imaturo. Que o outro precisa crescer como você também precisou crescer. Ou não cresceu ainda. Eu tenho razão, não vou ficar quieto. Por que eu tenho sempre que ficar quieto? Por que eu tenho sempre que aceitar? Não, eu vou brigar. O brinquedo é meu. É meu, é meu, é meu. Brinca sozinho, não tem graça, né? Fica lutando com o outro na mente. Quer provar que tem razão, porque está certo. Eles não sabem que eu sei. Não perguntam para mim, se perguntassem, saberiam. Saber tudo não é sinal de maturidade. Saber se relacionar é sinal de maturidade. Diga, saber se relacionar é sinal de maturidade. Vira e mexe, eu me pego nas imaturidades. Geralmente quando eu estou certo. Geralmente quando eu quero provar meu ponto. Aí quando eu provo meu ponto, eu estou certo, eu saio frustrado, sabe por quê? Porque eu detonei um relacionamento. Essa semana eu fiz isso, 2 vezes. Falei, Deus, não é possível, vou falar sobre maturidade, eu estou pisando na bola. Mas quando você descobre, o que você faz?
Aí, se você é criança, você fala, mas ele também errou, não é isso? Mas se é maduro, o que você faz? Me perdoe, não devia ter falado assim com você. Então, irmãos, é muito importante amadurecer. Portanto, livre-se, 1 Pedro 2,1, de toda maldade. Você percebeu que o Novo Testamento, se você vai olhar, todos os conselhos são para a gente amadurecer? Ele fala para a gente deixar certas coisas que são de criança e começar a praticar coisas que são de gente madura. Portanto, livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, todo tipo de defamação. Como bebês recém-nascidos, o que ele está dizendo? Isto aqui é coisa da velha pessoa. Como bebê recém-nascido, o que é o bebê recém-nascido? Quando a gente nasce em Cristo, nasce de novo, a gente tem essas marcas aqui ainda. O que a gente faz? Deseja o puro leite espiritual para, por meio dele, crescer, para poder crescer. Então você precisa para a palavra. Tem que começar com leite, mas tem gente que nem o leitinho quer. Porque se você começar com leite, você vai deixar essas coisas, você vai para o alimento sólido depois, para experimentar a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Essa salvação nossa é muito mais do que ir para o céu, você está entendendo? A salvação que Jesus nos deu é o poder de viver uma vida madura aqui, de viver aqui numa outra dimensão. Esta é a salvação. Não é meramente não ir para o inferno. Então, há muito que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Hebreus. Sabe o que aconteceu? A pessoa tentou ensinar, avisou, orientou, mas isso não é para mim, isso é para o outro. Não, isso aqui, não, isso aqui. Displicente. Em praticar. A esta altura já deveria ensinar outras pessoas. Já devia ser pais, devia estar servindo os outros. Mas ainda que está acontecendo, precisa que alguém lhes ensine novamente todos os conceitos básicos da palavra de Deus. Precisa aprender de novo. E precisa aprender de novo. Precisa sentar na mesa e leitinho. E papinha. Está lá. 45 anos, barbudo. Mamãe dando papai, dando papinha. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante pode discernir o bem e o mal, que eles estão comendo. Então, irmãos, quem tem compromisso de amadurecer internamente, tem a capacidade de mudar o ambiente ao seu redor. Presta atenção, isso é importante, hein? Fala para o seu amigo aí, não dorme agora, que agora é importante. Deixa para dormir depois. Quem tem o compromisso de amadurecer internamente, começa a ganhar a capacidade de mudar o ambiente ao seu redor. Daniel, lembra de Daniel? Mudou o ambiente ao redor. Ele estava no meio das trevas, no meio de Nabucodonosor, e ele que era consultado naquela nação. O José do Egito, onde ele entrou, mudou. Esther, ela chega lá e salva o povo dela. Jesus, os discípulos de Jesus, os garotos, mudaram o mundo. Por quê? Maturidade. Entendeu o propósito. Parou de querer ser servido o tempo todo. Ele falou, para um pouquinho, fui chamado para servir, eu tenho um propósito, tenho um chamado. Eu sou filho, tenho uma herança. Eu quero coisa mais sólida. Tem uma analogia interessante. Você pode ser um termostato ou um termômetro. Sabe o que é um termostato? Não? Sabe o que é termostato? É o controle de temperatura. Você chega lá e coloca 20 graus, o ambiente vai ficar 20 graus. Aqui é o ar-condicionado, você aperta o botãozinho, olha lá, 24 graus. É um termostato.
Ele mede, ele tem um termostato, como é que funciona? Ele tem um termômetro que mede a temperatura. Está 28. E ele joga ar frio até ficar os 24. Então ele muda o ambiente. Então, se você é um termostato, você está influenciando. Você mede, mas você atua naquele ambiente. Agora, a outra questão é só ser um termômetro. O que o termômetro faz? Está quente, está frio. Ai, meu Deus, como está quente. E está frio. Ai, que frio horrível. Está quente. Criança. Está sempre reclamando que está errado. Alguém deveria ter feito alguma coisa, mas não é ele. Alguém deveria ter mudado alguma coisa, mas não é ela. Isso é só um termômetro. Aí quando o termômetro não gosta da temperatura, o que ele quer fazer? Ele quer ser pendurado numa outra parede. Agora um termostato, ele é instalado naquele lugar. Ninguém tira daquele lugar, certo? Não. Ele permanece ali para influenciar aquele lugar. Amém, irmãos? A maturidade é ser um termostato. Então, como é que a gente amadurece? Numa família. A gente só amadurece numa família se tiver pais. Pessoas que têm a função de pai e mãe, certo ou não? Pais e mães espirituais. Numa família biológica também, um bebê precisa de ter um pai e uma mãe. Pode não ser o biológico, mas alguém tem que ser pai e mãe dessa criança, amém? Então, numa família, crianças e jovens dependem de pais adultos para amadurecer. Na igreja também. Mas na igreja parece que todo mundo quer ser criança, todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer ser... Mais leitinho, mais leitinho. Ah, não gostei desse, não tenho mais docinho. Leite de soja não, pelo amor de Deus, leite de soja. O texto que fala dos 3 níveis, este aqui, 1 João 2,12. Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Olha a diferença. Escreva vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o inimigo. Aí ele repete: escrevi a vocês, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Veja, ele está dizendo que os filhinhos conhecem o Pai, mas conhecem o Pai de uma perspectiva de que eles podem receber. Meus pecados foram perdoados, papai cuida de mim, está tudo certo. Não tem problema, começa assim, amém, irmãos? Mas não para aí, né? Depois você vai para o estágio de ser jovem, e depois o estágio de ser pai. Então o que são os filhinhos? São os imaturos. Conhece Jesus que perdoa os pecados, conhece o papai que abençoa, que dá presente, né? Papai tão legal. Foco nas suas próprias necessidades. Criança é assim, não é? Facilmente enganados. Como uma criança é facilmente enganada. Por isso que precisa da supervisão de pais. Imaturos. Pessoas imaturas são facilmente enganadas. Pessoas imaturas são facilmente ofendidas. Não falou comigo, não gostei. Pede perdão e não quer perdoar. Por quê? Porque se perdoar não pode fazer mais bico, né? Se perdoar eu não posso te controlar. Eu estou ofendidinho aqui com a minha mulher. Estou ofendidinho aqui com o Bruno. Aí o Bruno descobre e pede perdão para mim. Aí, se eu perdoar, eu não posso mais ficar de biquinho com ele. Não posso ficar, né, dizendo que, olha como ele é mau. Então, é coisa de criança. Criança demora para perdoar. Na verdade, criança perdoa rápido, né? Mas os adultos imaturos demoram para perdoar. Briga, ciúme, contenda, já falamos, precisa do genuíno leite espiritual. O que acontece com as crianças? Se eu sou um filhinho imaturo, se eu sou um cristão imaturo, eu sempre estou focado no que falta, ao invés de buscar conhecer a minha herança como filho.
Estou sempre falando do que falta. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu precisava daquilo. Está sempre focado na falta, na falta, na falta. Se eu sou um filhinho imaturo, eu estou sempre motivado pela minha necessidade ou pelo meu interesse. Então as minhas orações são tudo para pedir alguma coisa para mim, para Deus resolver um problema para mim, para Deus melhorar a minha vida. Uma vida melhor de bênção, eu estou procurando sempre ter uma vida melhor. Sempre incomodando a Deus, porque o que eu tenho nunca está bom. Eu quero que Deus atenda as minhas expectativas. Quantas das nossas orações são expectativas nossas que estamos querendo que Deus atenda? Não estou falando que a sua necessidade não é legítima, percebe? Está dando para entender? O problema é quando você... A única coisa no seu relacionamento com Deus Pai é a sua necessidade ou o seu interesse. Eu quero entender como, quero entender porquê, para conseguir ter o que eu desejo. Às vezes Deus não fala porquê. Então, os imaturos entendem errado infinitamente mais, sabe? Deus é poderoso, está lá o texto, vamos ler. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós. Olha essa parte do versículo. Por seu grandioso poder que atua em nós. A gente esquece disso, né? Faz o quê? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir e imaginar. Então a gente pensa o seguinte, que eu estou pedindo um Fusquinha, Deus vai me dar uma BMW. Se eu estou pedindo uma casa de 2 dormitórios, vai me dar uma mansão. A gente pensa que Deus vai nos dar mais daquilo que pedimos. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que Deus quer dar muito mais do que você pode imaginar. E não é nada disso que você está pedindo. Amém, irmãos? Não é nada disso que você está pedindo, Ele quer te dar infinitamente mais, isso está errado, isso não vai trazer bênção, isso não vai chegar a lugar nenhum, você vai dar com a cara na parede. Não é nos fazer realizar mais do que nós mesmos estamos pedindo, mas é a vontade dEle, porque é o poder dEle que atua em nós. Então, gente, Deus não quer satisfazer nossas expectativas, Ele nos quer dar mais revelação. Revelação de quem você é, revelação da herança que você tem em Cristo Jesus, de tudo que já foi dado, porque a criança fala tudo que não tem, o maduro fala, eu quero conhecer por revelação, tudo que já me foi dado em Cristo Jesus, amém? Quando a gente começa a descobrir tudo que já foi dado em Cristo Jesus, as orações mudam, os pedidos mudam. Você não pede uma coisa que já é seu, você pergunta para o pai, pai, eu vou usar como isso que o Senhor já me deu, amém? Está escrito, do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo te irá bem. Isso é uma promessa que está escrito. Então achar que você não pode sustentar a sua família é uma mentira. Pergunta a Deus como vai ser, amém, irmãos? Para dar um exemplo. Ele quer nos revelar nossa herança, nosso chamado, a vocação, porque que Ele criou você, porque que Ele te deu esses dons, porque que botou você em Atibaia, porque Ele te deu essa família. Quer revelar o seu destino, e a vontade dEle para você, para mim e para nós juntos. Porque o plano de Deus inclui você, mas inclui essa pessoa do lado de você, inclui nós. Então, gente, Deus não quer satisfazer as minhas expectativas, mas me dar revelação. Por isso Deus poderá frustrar as minhas expectativas por amor. Às vezes você está brigando, que o diabo está me impedindo, é Deus. Eu estava reclamando com Deus, e estava orando, porque isso, aquilo, eu ouvi claramente, sou eu. Não ouvi audível, mas ouvi, sou eu. Você está lutando comigo. Eu parei. Então você sabe o que é melhor para a sua vida? Você quer me dar instruções sobre como eu devo fazer com você? É sério, gente. É sério mesmo.
Quer dizer que eu não posso pedir as coisas para Deus? Não estou falando isso, amém, irmãos? A Bíblia manda pedir, buscar e bater. Isso tudo não mudou. A questão é a motivação com a qual eu faço isso. Ora, se Deus falou para mim que vai dar uma coisa, o que eu faço? Pai, o Senhor falou, eu peço e quero receber, amém? Óbvio. Por que Deus frustra as minhas expectativas? Por que Deus às vezes frustra os meus planos? Porque Deus diz, os meus planos, eu é que sei os planos que eu tenho para você, os meus planos são melhores, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais elevados que os seus, os meus caminhos mais elevados que os seus. Eu quero dar a você, sabe por que Deus frustra a nossa expectativa? Porque Ele quer nos dar infinitamente mais. Ele nos quer dar o quê? Infinitamente mais, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso Ele frustra, porque Ele quer a nossa maturidade, amém, irmãos? Então, quando tiver um plano frustrado, fala, Pai, é o Senhor? Porque se o plano é de Deus, não tem ninguém que pode frustrar, amém? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você está no plano de Deus? Está chovendo canivete, está tempestade? Vai tranquilo, porque não vai frustrar, amém? Mas se não tem essa convicção, se a criança faz o quê? Ai, está chovendo, ai, está com difícil. Porque Ele dá a revelação, Ele quer mostrar, tem mais, há muito mais. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus, com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dEle. Gente, Ele está dando o quê? O desejo. Fala, o desejo e o poder. Fala com convicção. Desejo e poder. Quer dizer, Deus vai botar o desejo no seu coração, e está aí. Você prestar, Senhor, por que eu estou querendo fazer isso? Isso é teu? E o poder, para fazer aquilo que é do agrado dEle. E aquilo que é do agrado dEle é bom, agradável e perfeito. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para de brigar. Para de criticar, para de debater com seu irmão, para de se ofender. A gente se ofende demais, tudo nos ofende. É um que falou, é outro que disse, é porque não fez aquilo, é porque me falou aquilo, é porque é sempre assim, comigo nunca muda. Ai, meu Deus do céu. É difícil viver assim, gente. De modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhem aqui como luzes, nesse mundo cheio de gente corrompida e perversa. Bom, seja quem você é diferente. Como é que cresce para ser jovem? Para ser jovem? Jovens são fortes porque a palavra está no coração, lembra? Jovens, sois fortes, porque a palavra está no coração, vocês venceram o maligno. O jovem aqui cresceu, ele já tem palavra de Deus no coração, então ele tem fé, autoridade na palavra, por isso que ele vence o maligno, ele vence o sistema desse mundo, porque ele tem ousadia, ele tem fé, ele tem convicção, ele sabe quem ele é. O jovem que está crescendo em maturidade, sabe reconhecer o engano e as mentiras do inimigo, não é facilmente enganado, perdoa com mais facilidade. Para de lutar contra as outras pessoas e luta contra o inimigo. A nossa luta não é contra as pessoas, não é, é contra as trevas. Você tem lá um cristão imaturo, ouvindo mentira do diabo. Se você tivesse um casamento melhor, hein? Se fosse seu marido fosse diferente. Que pena que o seu marido não é igual. Aí vai apontar um maridão da sua amiga, que é um cara legal. Toda comparação, gente, nasceu lá nas profundezas do inferno, entendeu? Lá no caldeirão pessoal do capeta. Essa que é a verdade, mano. Vou fazer esses crentes tudo se comparar, tudo criança. Não quer ser mais bonito que o meu, não sei o quê. O meu está sempre ruim, grama do vizinho mais verde. Sabe que seus pecados foram perdoados, mas não vive mais caindo nos meus pecados. Porque aprendeu a vencer. Cai no mesmo pecado o tempo todo, é criança. Está crendo em mentira,
não crê na sua libertação, não crê no poder do Espírito Santo que está em você, que pode vencer qualquer pecado. Amém, irmãos? Então, os jovens, e depois tem os pais, que são os maduros. Os pais conhecem a Deus, Pai, mas não conhecem como o papai, conhecem aquele que é desde o princípio, conhecem o Deus Pai, conhece Jesus Cristo o Senhor, e conhece o Espírito Santo, guia consolador, amém? Conhece a Trindade, porque aquele que é desde o princípio, são três em um, é um só, mas ele conhece os três. Conhece a palavra, vence o inimigo, mas acima de tudo tem intimidade com o Pai. A minha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como pais cuidam dos filhinhos e dos jovens, servem à mesa, comem por último. Sabem usar seus dons para abençoar outras pessoas. Então eles ensinam, eles encorajam, eles edificam, eles servem. Sofrem injustiça. São ofendidos muitas vezes e perdoam sempre do íntimo, porque são pais, conhecem aquele que é desde o princípio, não fica guardando, né? Não precisa provar que está certo, não precisa controlar os outros, não precisa que as coisas sejam feitas do seu jeito, na hora que quer, do jeito que quer, porque ele sabe das coisas. Pais, por causa da intimidade com o Pai, aprenderam a ser pais. Pensa nos filhos primeiro. Quem é pai aqui sabe, né? A gente pensa em quem primeiro? Nos filhos. Querem fazer a vontade do Pai primeiro. Exerce seu chamado e vocação a partir da identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei a herança que eu tenho, então eu sei o que eu vou fazer. O que o diabo faz? Você tem que fazer alguma coisa para você ter alguma coisa para você agradar papai, para ver se você é filho mesmo. Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito, certo? Não? Qual a primeira pergunta do diabo? O órfão, o que não tem pai. Se você é filho de Deus, já vai questionar a identidade, porque na hora que você duvida da sua identidade, acabou. Não tem mais herança, não tem mais destino, não tem mais propósito, não tem mais nada. O verdadeiro ministério chamado nasce da identidade. Eu sei quem eu sou. Quando Jesus é batizado, qual é a mensagem dos céus? Quando ele é batizado, qual é a mensagem dos céus? Este é meu filho amado. Quando você se decidiu por Cristo, você se batizou, os céus também disseram: este aí é meu filho amado, é minha filha amada, esse César é meu filho amado, essa Marisa é minha filha amada, é meu filho amado. Está dizendo para todo mundo que eu sou agora o pai dele. E o filho sabe usar a herança para abençoar outros. Você sabia que menor de idade não pode administrar a herança? Sabia? Por que só dá para administrar herança para maior de idade? Porque quando é menor ele não sabe o que fazer, certo? Não tem maturidade. Somente quando tem maturidade é que o herdeiro recebe o acesso dizendo: você pode usar tudo que é seu agora. Então, irmãos, o desejo do nosso Pai é a gente chegar na maturidade e nos tornarmos pais. Deixar de ser criança. Ser jovem, vencer o maligno e chegar a ser pais. Esse é o desejo do nosso coração. A criança não chega à maturidade sem relacionamento com o Pai. Como é que funciona na família de Deus? Precisamos de relacionamento, de pessoas que nos ajudem. Em vez de você tentar provar que está certo, por que você não ouve um pouco? Quem sabe o que a pessoa está falando não é bom? Amém, irmãos? A identidade e a herança da criança são dadas pelo Pai. Ao conhecer a identidade, a herança, ela amadurece e descobre o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito. E a partir da identidade do chamado, usando a herança, vive uma vida que glorifica a Deus e que chega no seu destino.
Não é o que fazemos que nos torna quem somos, mas quem somos é que determina o que fazemos. É o contrário. Quando nós somos maduros, nós chamamos outras pessoas para sentar na mesa. Posso sentar na mesa? Pode, mas eu não sei. Fica tranquilo, eu vou te servir. Amém? Oh, Jesus. Uma igreja madura, hein? É tão fácil. É fácil. Todos nós temos um chamado, uma vocação e um destino. Vou falar isso na próxima semana, não temos tempo suficiente. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O desejo de conhecer mais do Pai na intimidade abre espaço para que Ele derrame a direção sobre a nossa vida. Na hora que a próxima frustração sua, sabe o que você faz? Você senta e fala assim: Pai, muito obrigado. Eu estou amadurecendo. Próxima vez que uma pessoa frustrar você, não fica com raiva dela. Vai conversar com o Pai. A maior bênção é caminhar com Jesus na direção do Pai. As outras bênçãos são consequências, você entende? Trabalho, emprego, dinheiro, é tudo consequência. Quando você busca isso, você não tem a outra. Busca a outra para ter isso. Quando você não precisa de nada, tudo pode ser confiado a você. Diz o Leif Hetland. Pode subir a banda aqui? Quando você não precisa de nada, tudo pode ser confiado a você. Aquele livro está aqui já? Do Leif? Está aí? Quero recomendar esse livro. Tem um livro do Leif na nossa livraria. Ele fala sobre paternidade. Todos nós deveríamos ler. A gente vai pregar algumas verdades que ele fala lá também. Quando você ter o Pai basta, Ele pode te dar tudo. Você faz parte da igreja de Cristo. Você está sentado na mesa do Pai. Está ou não está? Você está? Lógico que está. Você está sim. Você está sentado na mesa do Pai. Se você fala, nunca sentei na mesa do Pai, hoje você está sendo convidado para sentar. É só dizer sim, Pai. Mas qual alimento você está comendo na mesa? Está no leitinho? Tudo bem. Está 10 anos no leitinho? Não está tudo bem. Está 1 ano no leitinho? Não está tudo bem. Você está sendo servido ou está servindo a outros? Está sendo servido? Tudo bem. Todo mundo precisa ser servido. Todo mundo é criança. Quando é criança, quando é adolescente ainda serve. Quando é filho, jovem. Lógico que eu posso servir um filho adulto? Posso. O Rick é um filho de Deus adulto, eu posso servir ele. Posso ou não posso? Posso. Mas eu sirvo ele de um pai, servindo um pai. Porque ele é filho, eu também sou filho. Mas também agora somos pais. Mas é diferente, porque eu não estou mais dando na boca dele, certo? Eu sirvo ele de outra maneira. Mas se você está muito tempo só sendo servido, o Senhor está dizendo: ei, está na hora de você crescer e você servir. Você é capaz de servir. Você tem o Espírito Santo, você tem as promessas, amém? Agora você não precisa nesse auditório aqui de adultos, ninguém precisa dar comida na sua boca. Ninguém precisa dizer como é que você tem que cuidar de você. É no seu corpo. Você pode não estar cuidando direito, mas não é porque você não sabe, é porque você não quer, amém? Se eu nunca dar direito do meu corpo, porque eu não quero, não é porque eu não sei. Sou adulto. Mas o Pai está chamando a gente para a mesa e dizendo: olha, tem tanta criança, tem tanta gente cansada e sobrecarregada, uma ovelha que não tem pastor. Vocês estão sentados na minha mesa. Cresçam. O Pai quer que você cresça, amém?
Porque senão você não pode usar a herança que Ele tem. Ele não pode entregar todos os dons que Ele tem para você. Ele não pode, entende? Porque a criança não sabe o que fazer. Mas o Pai está esperando a gente crescer. Vamos ficar de pé, irmãos.